Você acompanha o programa Ciência e Espiritualidade, hoje falando um pouquinho mais sobre a aplicabilidade da neuroimagem nas práticas contemplativas. E para falar sobre esse tema, estou com o Dr. Edson Amaro Júnior, que é professor da Faculdade de Medicina da USP e também ele é neuroradiologista do Einstein aqui em São Paulo. Bom, Edson, uma pergunta, né, pode ser um pouquinho boba, mas normalmente as pessoas quando falam, né, em pesquisas, né, em avaliar as pessoas que fazem essa meditação, vão para um aparelho de ressonância magnética, um aparelho que faz um barulho terrível. É possível a pessoa se concentrar e ter atenção neste ambiente, né? Eu acho que ninguém vai entrar dentro do aparelho de ressonância e deixar de notar que tem um barulho, que não é discreto. Pode chegar a 120 decibéis. Quando a gente planeja um experimento científico, nós temos que lidar com as condições de interferência. E certamente é um aparelho que é um túnel, você tem barulho, você tem que ficar imóvel, então isso não é igual à condição de meditação. O que nós optamos nos experimentos que nós fizemos foi não pedir às pessoas para meditarem nesse ambiente. Elas não meditaram. Nós pedimos para elas meditarem depois ou antes desse tipo de experimento e fomos ver o efeito da meditação, comparando imagens do cérebro antes e depois. Há alguns experimentos, sim, onde que as pessoas meditaram, mas eram monges com mais de 15 anos, 20, 30 anos de práticas contemplativas diárias. Esses indivíduos têm um outro nível de operação cerebral, eles funcionam muito diferente de nós. No caso, eu não faço nenhuma meditação desse tipo, mas certamente eles têm algumas condições especiais. Para esses indivíduos, talvez seja possível atingir o mesmo nível de concentração que eles atingem numa prática de meditação em qualquer lugar, inclusive dentro de um aparelho barulhento de ressonância magnética. Nessas experiências, eles reportam, eles dizem que eles conseguiram sim manter o mesmo estado. Mas aqui a gente foi um pouquinho mais cético, a gente acha que influencia sim o barulho da ressonância. Porque é um aparelho, né, que algumas pessoas sentem medo, né, sentem uma sensação de claustrofobia, ainda vem aquele, né, um barulho, né, que para quem já está tenso, né, para quem já sofre de claustrofobia, o quanto que poderia ou não, né, ter uma interferência no final da pesquisa, né? Sempre tem interferência. Ressonância magnética é um ambiente, como eu disse antes, não natural, né? Você pode ter outros tipos de informações a respeito do cérebro sem precisar colocar um cidadão dentro de um túnel que faz barulho. Porém, a gente, sabendo disso, nós treinamos as pessoas, eles têm equipamentos de ressonância que simulam a ressonância magnética. E durante o experimento, na verdade, a pessoa se distrai muito, porque ela fica com uma tela de computador na frente, ela não enxerga o que está em volta. Ela também tem a comunicação com o pesquisador, então ela muda um pouco o foco durante o experimento. Lembrando que isso tudo não tira o efeito, né? O que a gente tem que fazer é utilizar essa informação e, durante a análise dos dados, considerar isso. Por exemplo, se dentro do meu aparelho de ressonância que faz barulho, eu tenho uma situação onde o indivíduo está fazendo uma atividade que envolve memória, e depois eu peço para ele fazer outra atividade que não envolva memória, nas duas situações tem barulho. Mas quando eu comparo as duas, teoricamente, eu consigo eliminar uma parte da interferência do barulho, porque é como se eu fizesse uma subtração de uma condição da outra, por exemplo, memória, sem memória, as duas com barulho menos barulho dá nada. Raciocínio muito simples, não é só isso, eu estou simplificando para exemplificar, mas é uma maneira de lidar com o barulho da máquina, né? Certamente eu gostaria de ter um aparelho mais leve, não fechado e não barulhento para fazer imagem do cérebro com aquele nível de detalhe. Certo. Bom, você dando aulas, né, e trabalhando com a radiologia, hoje diagnóstico, né, por imagem, qual seria o futuro, né, desses equipamentos, né, para as pesquisas, né, que envolvem o cérebro? Nós estamos vivendo uma época cíclica de evolução, né? Geralmente você evolui, consegue muita informação e depois você mastiga essa informação e depois evolui e colhe uma nova, digamos assim, safra de dados. Isso tem sido cada vez mais misturado. Então, assim, recentemente você não consegue mais saber em que pé que nós estamos no nível de conhecimento da função cerebral e em que pé que está o desenvolvimento dos aparelhos. O que eu posso dizer é que o que eu viria para o futuro é a integração da informação. Então, ao invés de só ficar olhando ressonância magnética funcional ou só imagem molecular com radioisótopo,
que a gente podia falar outro dia sobre essas coisas, nós temos que integrar a informação. Então, o futuro, o que a gente vê aí para frente é ter uma informação convergente a respeito do funcionamento cerebral. E eu acho que a tecnologia não vai parar aqui. O que a gente sempre quer é ser menos invasivo, um exame mais rápido e mais perto da realidade, né? A gente está longe disso ainda. Com certeza. Bom, Edson, nosso bloco de entrevistas chegou ao final e você que está em casa, né, que um assunto super interessante como esse, se você tiver algum comentário, alguma sugestão, alguma dúvida, escreva para nós. O nosso e-mail é cienciaeespiritualidade@redemundomaior.com.br. Décio, é com você. Muito obrigado, Giovana. Muito obrigado, Dr. Edson. Em que ponto será que nós estamos da pesquisa das neurociências? O que os métodos de neuroimagem funcional já trouxeram para nós e qual a perspectiva? Na verdade, quando nós vemos outros pesquisadores, mesmo aqui no Brasil, como Júlio Preto Pérez, como Alexander Moreira, que estão já indo diretamente para o estudo da mediunidade, utilizando neuroimagem funcional, junto com pesquisadores americanos, como o Dr. Andrew Newberg, da Universidade da Pensilvânia, nós começamos a perceber que o que está acontecendo é uma mudança de paradigma. O estudo na neuroimagem funcional, ele tem mostrado, tem evidenciado que a única maneira de nós entendermos o funcionamento do cérebro é a admissão da existência de um observador, de uma inteligência extracerebral. É o que tem nos dito o Dr. Mário Beauregard, por exemplo, esse canadense que tem feito muitas pesquisas de neuroimagem e que afirma de maneira muito tranquila, muito segura, de que existe uma inteligência extracerebral, existe uma memória, que as decisões são tomadas fora do cérebro e o nosso cérebro é simplesmente um aparelho, um instrumento através do qual nossos espíritos se manifestam. É a mudança do paradigma materialista que não consegue explicar nem levantar hipóteses sobre o funcionamento do córtex cerebral e substituirmos este paradigma antigo, que não está sendo suficiente para os nossos estudos, por um paradigma novo, que nasceu da própria ciência, que é o paradigma espiritualista. Na minha forma de ver, essa é a grande diferença que está acontecendo. Não são mais imposições dogmáticas, religiosas, que estão nos fazendo levantar a hipótese do espírito, mas pelo contrário, o próprio estudo, a própria ciência que está colocando como necessária a admissão dessa hipótese espiritualista para nós podermos continuar estudando o cérebro e continuar desvendando os mistérios da natureza humana. Eu espero que vocês tenham gostado desse Ciência e Espiritualidade, é um assunto bastante instigante, e espero contar com vocês no próximo programa. Até lá e muito obrigado.